Olá novamente, queridos, tudo certo? Hoje, agora, a aula será sobre movimentos sociais urbanos da Primeira República, beleza? Então, nós já analisamos lá na aula passada, e já está aí no canal do YouTube, os movimentos sociais no campo, e hoje nós vamos para os movimentos sociais na cidade, os movimentos sociais urbanos, beleza? Começando, o primeiro deles, pela revolta da vacina. A revolta da vacina ocorreu em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, galera. E basicamente foi motivada por uma reforma da cidade. Tá? Basicamente, a cidade era liderada pelo prefeito Pereira Passos, em 1904, e a ideia do governo do estado, juntamente com o prefeito do Rio de Janeiro, era europeizar a capital do Brasil até então e transformar o Rio de Janeiro em uma Paris tropical. Quais foram os primeiros feitos para realizar isso? O bota abaixo. O que foi o bota abaixo? Bota abaixo foi a demolição das casas populares e dos cortiços em alguns locais do Rio de Janeiro, principalmente no centro urbano do Rio de Janeiro, certo? Em lugar disso, foram construídas uma série de avenidas, reformadas essas avenidas, construídos novas arquiteturas, novos prédios, certo? Nós tivemos, além disso, uma reforma do porto, uma vez que o porto do Rio de Janeiro não abrigava a grande maioria dos navios de grande porte, que tinham que estacionar, digamos, lá bem longe do porto do Rio de Janeiro, e alguns barquinhos iam para retirar os produtos e voltavam, beleza? Atracar, lembrei. Estacionar. Enfim, se a gente vê, essa é a visão aqui na imagem de baixo, vocês têm uma imagem de algumas casas populares, alguns cortiços, a destruição de alguns locais aí do Rio de Janeiro, beleza? Vamos lá. Além disso, nós tivemos uma reforma sanitarista dentro da cidade, fazendo com que o próprio governo do estado, quanto o prefeito, vereadores, enfim, os representantes do Rio de Janeiro, lutassem contra alguns focos de doença que existiam lá, devido às más condições de moradia e de vida naquela cidade, certo? Quais são essas doenças? Principalmente a peste bubônica, febre amarela e a varíola, beleza? No mesmo momento, nós temos uma série de perseguições às práticas culturais afro-ameríndias. Lembrando que 1904 pertence à Primeira República, a Primeira República Oligárquica, né? E que, basicamente, nós temos a teoria de embranquecimento da população e uma base cultural brasileira sendo construída a partir da cultura europeia, ou a cultura norte-americana, a cultura branca, certo? Então, nós temos uma série de perseguição a essas práticas culturais afro-ameríndias, principalmente as religiões de matriz africana, como o Umbanda, o Candomblé, mas também, por exemplo, samba e novas vertentes, o batuque, novas vertentes de música, e novas não, né? Africanas, certo? Em 1904, em janeiro de 1904, nós temos a criação de uma campanha de vacinação que vai ser colocada em prática mais tarde, uma vacinação obrigatória, exatamente para diminuir os focos dessas doenças aí dentro do Rio de Janeiro, certo? O que aconteceu? A população que já estava insatisfeita com a realidade vivida por eles no Rio de Janeiro, com a concentração das riquezas nas mãos de poucas pessoas, concentração do poder nas mãos de poucas pessoas, e além disso, bota abaixo que já havia acontecido anteriormente, o que acontece? A população reage contra a vacinação obrigatória, reage contra as tropas do Estado, reage contra os médicos que iam para vacinar, os enfermeiros, enfim. E durante esse processo aí, na passada do dia 14 para o dia 15 de novembro, nós temos uma tentativa de golpe militar de parte do exército querendo retomar o poder. Aquele exército florianista que tinha bases positivistas lá, que dá início ao período republicano. Lembra que nós tínhamos agora a centralização do poder em Minas Gerais e São Paulo, ali, com o presidencialismo sendo fixado dentro desses dois estados, né? Cada governo, digamos, cada 4 anos seria governado por um representante de um estado diferente. Bem, uma vertente do exército desejava colocar fim a isso e colocar de novo o exército no poder, certo? Essa tentativa de golpe não dá certo, porém o Rio de Janeiro é devastado por essa revolta da vacina. No dia 16 de novembro de 1904,
foi declarado estado de sítio e foi suspensa a vacinação obrigatória, certo? Nessa baguncinha aí, da revolta da vacina, foram aproximadamente 900 presos, 30 pessoas mortas, 110 pessoas feridas, 461 deportados, certo? Basicamente é um período aí que dá início a, digamos que, a uma série de manifestações, a uma série de levantes da população, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil, frente a esse governo aí, beleza? Então nós temos algumas imagens aí, um bondinho virado e o resultado do bota abaixo na outra imagem, beleza? Segunda manifestação urbana que nós vemos é a revolta da Chibata, que acontece em 1910, também na cidade do Rio de Janeiro, mas que tem foco na Marinha brasileira, certo? Quais as motivações dessa revolta da Chibata? Primeiro, o preconceito racial na Marinha, o racismo escancarado da Marinha brasileira. Segundo, os castigos físicos contra os marinheiros negros, principalmente os marinheiros negros, beleza? Que eram achibatados quando cometessem algum erro ou algo do tipo, não seguissem uma ordem, enfim. E péssimas condições de trabalho vivenciadas por esses marinheiros dentro dessa realidade aí, beleza? Frente a isso, os marinheiros dos navios São Paulo e Minas Gerais, que estavam atracados lá na Bahia do Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro, se revoltaram sob a liderança de João Cândido, um dos marinheiros que tinha sido chibatado nos dias anteriores e que lutava para melhorar as condições de trabalho e as condições de vida desses marinheiros aí, beleza? As exigências desses rebeldes, desses revoltosos, era basicamente o fim dos castigos físicos, o fim da realidade de escravidão praticada pela Marinha, aumento do soldo, que seria o salário recebido por esses marinheiros, melhores refeições e a anistia aos rebeldes. Então, um perdão a todos aqueles que se rebelaram durante esse período. Qual que é o desfecho da revolta da Chibata? O governo republicano aceita as exigências e os revoltosos abaixam as armas. Porém, logo depois do fim da revolta, o governo ignora a anistia e pune todos os participantes do movimento. Então, todos aqueles negros que representaram, digamos, a luta da Marinha Brasileira ou de parte da Marinha Brasileira durante essa revolta da Chibata, acabaram sofrendo as consequências como prisão, assassinato e afins, certo? E a gente tem a imagem dos revoltosos aí, que na verdade era aproximadamente 4.000 pessoas, se não me engano. E a gente vai agora para a última parte da nossa aula, que é o movimento operário, beleza? Basicamente, o foco desse movimento operário foi em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas ele depois foi se abrangendo para o restante do Brasil. A grande maioria do movimento operário era encabeçado pelos imigrantes, principalmente italianos, que tinham lá sua educação na Europa, vinham para o Brasil para trabalhar, mas já tinham bases, seja anarquistas ou seja socialistas em suas cabeças, certo? Algumas das motivações desse movimento operário foram as péssimas condições de trabalho, como, por exemplo, baixos salários ganhos por esses trabalhadores aí, longas jornadas de trabalho de até 16 horas diárias, ausência de uma legislação trabalhista ou de direitos para esses trabalhadores e a falta de segurança nos trabalhos feitos por eles, certo? Basicamente, as formas de luta para alcançar um determinado fim, as formas de luta utilizadas foram a formação de sindicatos, a criação de jornais do operariado e a organização de alguns grupos culturais específicos desse movimento operário, certo? É importante a gente citar que ocorreu uma presença marcante dos anarquistas, com base no anarcossindicalismo, e dos socialistas científicos, depois de 1917, depois da Revolução Russa, que é o nosso próximo assunto aí. Destaques desse movimento operário, galera, fica para a greve geral de 1917, que paralisou principalmente São Paulo, mas praticamente o Brasil inteiro nesse quesito aí, e a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922 aí, basicamente dá as bases para esse início desse movimento socialista comunista dentro do Brasil, que é base do movimento operário junto com o anarquismo, beleza? Galera, por hoje é isso. Beijo no coração e até a próxima.